Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho sobre hidrocarbonetos e sobre a nomenclatura geral deles. Então, antes da gente entrar específico no hidrocarboneto, a gente vai falar da regra geral de nomenclatura para qualquer função orgânica que a gente for estudar. Qualquer função orgânica, pessoal, e a gente vai falar de 9 funções. Hidrocarboneto, álcool, cetona, fenol, aldeído, ácido carboxílico, amina, amida, tiol, enfim. Qualquer função orgânica que a gente for dar nome, éter, éster, a gente vai seguir esta regra de nomenclatura aqui. É a regra geral para dar nome para os compostos. Então, a primeira coisa que tem que aparecer é a ramificação. Se o seu composto tem uma cadeia ramificada, o primeiro nome que aparece é o nome da ramificação. Como que a gente dá nome para ramificação, gente? Você vai usar o sufixo que indica a quantidade de carbonos que tem naquela ramificação. Por exemplo, a ramificação tem um carbono só, então o prefixo é met. Então, met indica um carbono. E toda ramificação termina em il. Então, você vai colocar met, que é o número de carbonos, mais o final il. Met com il, metil, ok? Então, metil seria o nome da minha ramificação com um carbono só. Então, a primeira coisa que você escreve é o nome da ramificação. Como que você escreve o nome da ramificação? Número de carbonos mais il. Depois, você vai dar nome para o número de carbonos que está na sua cadeia principal. A gente vai aprender a achar a cadeia principal. Então, se a minha cadeia principal tem um carbono, prefixo met. 2 carbonos, o prefixo et. 3 carbonos, prop. 4 but, 5 pent. 6 ex. 7 hept. 8 oct. 9 non. 10 dec. Então, aqui são as siglas que a gente utiliza para a quantidade de carbono. A minha cadeia principal tem 4 carbonos, então eu vou botar but. Ok? A minha cadeia principal tem 10 carbonos, então eu vou botar dec. Então, é para indicar quantos carbonos tem na cadeia principal. Depois, você vai colocar o tipo de ligação que tem na sua cadeia. Sua cadeia é uma cadeia saturada, só tem ligação simples, então, an para ela. Ligação simples. Você vai botar an. Então, por exemplo, se tem 4 carbonos, então, but com an, butan. Ah, não, tem uma ligação dupla, então você vai botar en para ela. Tem uma ligação dupla na cadeia. Vamos supor que tem 4 carbonos, então vai ficar but com en, butém. Ah, não, tem uma ligação tripla, então você vai botar in para ela. Ah, mas a minha cadeia tem 4 carbonos, então beleza, but com in, butin. E o sufixo da função. Cada função tem uma terminação diferente. Então, vamos supor, se eu estou trabalhando com hidrocarbonetos, a terminação é O. Todo mundo termina em O. Ah, eu estou trabalhando com cetona. Todos os meus compostos vão terminar em ona. Ah, estou trabalhando com ácido carboxílico. Então, todas as minhas funções, tudo vai terminar com a terminação do ácido carboxílico, ok? Cada função tem um sufixo específico que você coloca para poder dar nome na cadeia total. Então, essa aqui é a regra geral, gente. Ficou na dúvida? Ah, não sei como dou nome para esse composto. Vem na regra geral. Olha se ele tem ramificação, dá nome para a ramificação primeiro. Beleza. Depois você vai para a cadeia principal. Olha o número de carbonos, depois o tipo de ligação, depois o sufixo da sua função. E aí você vai conseguir dar nome para o composto, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, porque a gente vai começar a falar dos hidrocarbonetos. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar, quem são os hidrocarbonetos? Hidrocarbonetos são compostos que são formados exclusivamente de carbono e hidrogênio. São literalmente os compostos que são derivados do petróleo. Então, a galera que é derivada do petróleo faz parte dos hidrocarbonetos. Gasolina, diesel, gás natural, piche para fazer asfalto e afins são hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de cadeia que a gente tem. A primeira classificação, eu falo que o meu hidrocarboneto ele é um alcano quando esse al aqui ó, é para indicar que a minha cadeia é aberta. Então, é um composto de cadeia aberta. Esse an aqui é para indicar que só tem ligação simples.
E esse O aqui no final é para indicar que é um hidrocarboneto. Então, botei aqui de exemplo, ó, CH3 ligado com CH3. Cadeia aberta, só ligação simples entre carbonos e é um alcano, hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na cadeia. Ah, mas aí ele é um alceno. Esse AL aqui indica que a minha cadeia é aberta. Esse EN indica que ele tem uma ligação dupla, foi igual que a gente viu agora na regra de nomenclatura. E o O indica que ele é um hidrocarboneto. Botei aqui, ó, CH2, CH2. 2 carbonos ligados fazendo ligação dupla. Qualquer, gente, a cadeia pode ter 50 carbonos. Se tiver pelo menos uma ligação dupla, vai ser um alceno. Cadeia aberta com ligação dupla hidrocarboneto. Ah, um alcino. Esse AL aqui indica que a minha cadeia é aberta. Esse IN indica que eu tenho uma ligação tripla no meu composto. Pode ser 1, 2, 10, mas se tem uma tripla, tem um IN lá. E o O é porque é um hidrocarboneto. Coloquei aqui de exemplo, ó, CH fazendo ligação tripla com CH. Lembrando que cada carbono tem que fazer 4 ligações para ficar estável. Então, classificamos as cadeias abertas. E as cadeias fechadas? Mesma coisa, ó. Esse SIC aqui na frente é para indicar que eu tenho uma cadeia fechada. Esse AN aqui é para dizer que eu tenho só ligação simples. E o O indica que é um hidrocarboneto, então é um ciclano. Olha aqui a minha cadeia, ó. Só ligação simples e fechada. Ah, ele é um cicleno, quer dizer que ele tem uma cadeia que é fechada. Tem uma ligação dupla nessa cadeia, pelo menos uma dupla, e é um hidrocarboneto. Olha aqui, ó, minha ligação dupla aqui, ok? E um ciclino quer dizer que ele tem uma cadeia que é fechada. Esse IN quer dizer que é uma tripla. E o O que é um hidrocarboneto. Olha aqui a ligação tripla, ó. 1, 2, 3 ligações, ok? Ah, e se ele for um alcadieno? Olha aqui, ó. Alcadieno. Esse di aqui é para indicar que você tem 2 ligações duplas, 2 EN. É um composto de cadeia aberta que tem 2 ligações duplas, alcadieno, ok? Então, pessoal, essas aqui, ó, são as principais classificações que a gente tem para os hidrocarbonetos. Qualquer cadeia de qualquer hidrocarboneto você consegue colocar como alcano, alceno, alcino, ciclano, cicleno, ciclino e afins, ok? Então, você consegue classificar a sua cadeia de acordo com o tipo de hidrocarboneto. E além de classificar, né, gente, a gente tem que saber também dar nome. E aí a gente vai para a regra de nomenclatura. Como que a gente dá nome para hidrocarboneto? Vamos lá, ó. A nomenclatura dos hidrocarbonetos, quase derrubei meu celular aqui. A nomenclatura dos hidrocarbonetos eu vou dividir em cadeia ramificada e cadeia não ramificada. Vou começar com a cadeia que é normal, né? Que é aquela cadeia que não é ramificada. Gente, olha a regra. Número de carbonos, tipo de ligação, O no final, o sufixo de hidrocarboneto é O. Então, vamos pensar comigo, olha lá na regra geral, olha. Número de carbonos, met, et, prop, but, pent. Então, vou analisar a minha cadeia aqui agora, ó. Vamos lá. Tô no número de carbonos. Vem aqui na cadeia. Quantos carbonos que tem, ó? 1, 2. Tem 2 carbonos. Aí, eu vou olhar, ó. 2 carbonos, qual que é o prefixo de 2? Et. Então, eu vou escrever aqui, ó. Et. Aí depois, tipo de ligação. A ligação que está entre o carbono aqui é simples. Então, ó, quando eu tenho uma ligação que é simples, eu vou usar AN. Então, AN, O no final. Então, esse composto aqui é o etano, ok? Esse segundo composto aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Observa que ele tem uma ligação dupla. Gente, a ligação dupla tem que ficar no menor carbono possível. Se eu começar numerando daqui, ó, 1, 2, 3, 4,
A minha ligação dupla vai estar sendo feita pelo carbono 2. Se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, a ligação dupla vai estar sendo feita pelo carbono 2 do mesmo jeito. Então, não faz diferença de onde eu começo a contar meus carbonos nesse caso. Então, eu vou lá, ó, 1, 2, 3, 4. Prefixo de 4, but, ok? Então, eu vou escrever lá, but. Tipo de ligação, eu tenho uma ligação dupla. Então, quando eu tenho dupla, eu coloco em. Só que eu preciso dizer onde está essa ligação dupla aqui no carbono. Ele está no carbono 2, não é? Então, eu tenho que colocar no carbono 2, eu tenho uma ligação em. Eu tenho uma ligação dupla. E o O no final. But2-eno, ou posso escrever também 2-buteno, ok? É a mesma coisa. Só que but2-eno é mais usual, né? De acordo com as regras da IUPAC, ele é mais correto do que 2-buteno. Mas os dois são aceitáveis. Aqui, esse terceiro composto, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Número de carbonos, 4. Prefixo de 4, but. Então, but. Tipo de ligação, só ligação simples, ó. Então, vou colocar an, porque é só ligação simples. E coloco o O no final, butano. Aí, se for o contrário, se o exercício me der o nome do composto e me mandar desenhar. Simples, gente. Vamos lá, ó, tá aqui pentano. Vamos dividir a palavra? Esse pente aqui, ó, tá indicando o quê? 5 carbonos, é o número de carbonos na cadeia. Você vai lá e desenha 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Esse an que tá aqui indica que entre eles só tem ligação simples, ok? Esse O que tá aqui indica que é um hidrocarboneto, só pode ter carbono e hidrogênio. O que eu tenho que fazer aqui agora, gente? Eu tenho que completar a valência do carbono. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Como que eu vou completar? Colocando hidrogênio. Então, ó, esse carbono aqui está fazendo uma ligação só. Então, eu vou colocar 1, 2, 3. Porque aí ele vai fazer 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Esse aqui já está estável. Esse carbono aqui está fazendo 2, ó. 1, 2. Então, ele vai fazer mais uma, 4. Esse carbono aqui, 1, 2. Então, ele precisa de fazer mais 2 ligações. Coloco mais 2 ligações com hidrogênio. Esse carbono aqui, 1, 2. Precisa de mais 2 ligações com hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação só. Então, precisa de mais 3 hidrogênios. Desenhei minha cadeia. Ah, eu posso escrever ele nesse formato aqui, condensado? Pode. Como que você vai fazer, ó? C, quantos hidrogênios que ele tem? 3. Então, CH3 está ligado com C com 2 hidrogênios. Então, CH2, que está ligado com C, 2 hidrogênios. Então, outro CH2, que está ligado com C, 2 hidrogênios. Outro CH2, que está ligado com C, 1, 2, 3 hidrogênios. CH3. Ok? Então, fiz a minha fórmula estrutural, fiz a minha fórmula molecular, né? Condensada quase. Mas deu para chegar. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Octano. Oct é para indicar o quê? O número de carbonos. Ó. Oct, número de carbonos, 8. Quer dizer que nessa cadeia aqui eu tenho 8 carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. An quer dizer que entre eles é só ligação simples, ok? O O no final é um hidrocarboneto. O que eu tenho que fazer agora? Completar os carbonos com hidrogênio. Cada carbono tem que fazer 4 ligações. Então, vou colocar 3 hidrogênios para esse primeiro, que só está fazendo uma. 2 hidrogênios para esse segundo, que está fazendo 2. 2 hidrogênios para esse. Porque aí ele vai fazer, ó, 1, 2, 3, 4. 2 hidrogênios aqui. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. E esse aqui, 3, ó, porque só está fazendo uma ligação, precisa de 3 hidrogênios.
Ah, eu posso escrever essa cadeia aqui no formato molecular? Pode. Carbono com 3 hidrogênios, CH3. Ou então, gente, vocês podem escrever também. Tem livro que ao invés de escrever CH3, escreve H3C. É a mesma coisa, tá? Isso é igual a isso. Mesma coisa. Então, deixa eu tirar esse igual aqui para não confundir. CH3 ligado com CH2, ligado com CH2, ligado com CH2, ligado com CH2, ligado com CH2 de novo, que tá ligado com CH2 de novo, que tá ligado com CH3. Ok? Fiz a minha fórmula do octano. Então, essa regra geral, pessoal, número de carbonos mais tipo de ligação mais sufixo O, é para aquelas cadeias que não são ramificadas. Então, eu consigo, pela cadeia, chegar no nome e eu consigo, pelo nome, chegar na cadeia, ok? Ah, André, mas existe hidrocarboneto que é ramificado. Existe, e aí a gente vai para eles agora. O raciocínio, pessoal, é o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença é que aqui a gente vai precisar achar a cadeia principal, coisa que no outro a gente não precisava de fazer, porque a cadeia era normal, só tinha uma cadeia, né? Aqui não, aqui eu preciso achar a cadeia principal. Então, o primeiro passo que a gente faz é achar a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a cadeia que vai ter a maior quantidade de carbonos. Além disso, deve estar na cadeia principal todas as insaturações. Então, se a minha cadeia lá, se o meu composto tem uma ligação dupla ou tripla, essa ligação tem que estar na cadeia principal. E depois, deve conter o grupo funcional. No caso do hidrocarboneto, a gente não tem um grupo funcional específico, mas existem compostos que têm grupos funcionais específicos, que têm radicais específicos, e aí esses radicais devem estar na cadeia principal, ok? Primeiro passo, identifiquei a cadeia. Segundo passo, eu preciso numerar a minha cadeia principal. Quem é o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e assim por diante. Qual é a regra para minha numeração? Gente, tem preferência para ficar no menor carbono possível, grupo funcional. Ah, o meu composto não tem o grupo funcional, então a preferência para ficar no menor carbono possível é para insaturação, ligação dupla ou tripla. A minha cadeia não tem insaturação, então a preferência é que a ramificação fique no menor carbono possível na hora que você for numerar a sua cadeia, tá? E aí a regra de nomenclatura é a regra geral. Escrevo a ramificação primeiro, depois vou para a cadeia principal. Número de carbonos na cadeia principal, met, et, prop, but, pent. Tipo de ligação, an, en ou in. E o O no final, porque é um hidrocarboneto. Então vamos comigo nessa primeira aqui, ó. Vou achar primeiro minha cadeia principal. Vou contar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 é a maior cadeia que eu tenho aqui. Eu posso pegar ela desse jeito ou posso pegar ela linear. Vou pegar linear porque fica mais fácil de riscar aqui. Essa é a minha cadeia principal. Muito bom. Achei a cadeia principal. Tem a maior quantidade de carbonos. Agora, o que eu tenho que fazer? Numerar minha cadeia. Vou numerar aqui, ó. Se eu começar, aqui é o carbono 1, aqui o 2, aqui o 3, aqui o 4. A minha ramificação vai estar no carbono 2, ok? Vai estar ligado ao carbono 2. Se eu começar desse lado de cá, ó, carbono 1, 2, 3, 4. A minha ramificação está ligada ao carbono 3. Qual que é a regra? A regra é que tem que ficar no menor carbono possível a minha ramificação. Então, a numeração que eu vou levar em consideração é essa de verde que está aqui, ó. Ah, por que eu tenho que numerar? Porque na hora de eu dar nome, eu preciso indicar onde que a minha ramificação está. Então, eu vou dar nome para a ramificação. Ó, quem é a ramificação? É esse CH3 que ficou do lado de fora da minha cadeia aqui. Como que eu dou nome para a ramificação? Eu olho o número de carbonos e coloco o final IU. Quantos carbonos que tem na ramificação aqui? Um carbono. Qual que é o prefixo de 1? Met. Então, eu vou colocar o prefixo de 1, que é met, e vou colocar o il no final, ok? É o metil. Só que eu preciso dizer onde esse metil está. O metil, ele não está ligado no carbono 2? Então, 2-metil.
Estou dizendo que no carbono 2 eu tenho 1 metil, que é o que está aqui. Agora eu vou para a cadeia principal, 4 carbonos. Prefixo de 4 carbonos, but. Então, eu vou botar aqui, but. Tipo de ligação, só tem ligação simples. Então, eu vou colocar an. E coloco o O no final, porque é um hidrocarboneto. Então, esse é o 2-metilbutano, ok? Mesma coisa eu vou fazer aqui nessa cadeia, ó. Vou achar a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui é a maior cadeia. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Quem ficou fora da cadeia principal é ramificação. Então, isso aqui é ramificação e isso aqui é ramificação. Agora, eu vou numerar a cadeia. Primeiro, vou começar aqui de baixo, ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguindo essa numeração de cor-de-rosa, eu tenho ramificação no carbono 3 e tenho ramificação no carbono 6. Agora, eu vou fazer a numeração aqui de verde, começando desse lado de cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguindo a numeração de verde, eu tenho ramificação no carbono 3 e no carbono 6. Ou seja, faz diferença eu começar desse carbono ou desse de cá? Não faz, porque vai ficar no mesmo lugar, ok? Então, vamos dar nome, ó. Essa ramificação aqui tem um carbono só, então o prefixo para um carbono é met. Como é ramificação, termina em -il. Então, esse aqui é o metil e esse aqui também é metil, ó. Então, eu tenho 2 metil. Quando eu tenho 2, eu coloco o prefixo di na frente, para indicar que são 2. Só que eu tenho que colocar em qual carbono que eles estão. No carbono 3 e no carbono 6. Então, eu vou escrever, ó, 3,6 dimetil. Por que dimetil? Porque são 2 metil, um metil está no carbono 3, o outro metil está no carbono 6. O que eu não poderia escrever, gente? 3,6 metil. Então, olha só, 3,6 metil, você está falando que você está dando 2 numerações para um composto só. Aí você estaria falando comigo 3,6 metil, como se tivesse um metil só. Tá errado, tá? Então, se eu tenho 2 metil em carbonos iguais ou diferentes, eu tenho que colocar as 2 numerações e dar o nome para a ramificação, que é metil, ok? Como são 2 metil, eu coloco o di na frente. O di é para indicar que são 2. Então, 3,6 dimetil. Agora, eu vou dar um nome para a cadeia. Minha cadeia tem 8 carbonos. Prefixo de 8, oct. Então, você vai botar lá, oct. Tipo de ligação, só tem ligação simples aqui. An. É um hidrocarboneto, O no final. Então, aí o nome dessa cadeia é 3,6 dimetiloctano, ok? Vamos melhorar os exemplos aqui. Vamos para essa cadeia. Olha que monte de coisa que tem nessa cadeia. Primeira coisa que você tem que identificar, ela tem uma insaturação, ó. Ela tem uma ligação dupla. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa ligação dupla tem que estar na cadeia principal, tá? Então, vamos fazer a contagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 foi a maior, né? Então, eu vou pegar aqui, ó. Gente, risca a cadeia principal, que aí vocês vão saber separar. Todo mundo que ficou fora da cadeia principal é ramificação, tá? Primeira coisa que a gente tem que pensar, tem ramificação demais nessa cadeia aí. Agora, vamos numerar, ó. Vou começar daqui. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seguindo essa numeração aqui,
eu tenho a minha ligação dupla sendo feita pelo carbono 4. É o carbono 4 que faz uma dupla com o 5. Se eu começar numerando aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu seguir a numeração de verde, eu vou ter o carbono 5 fazendo a dupla com o 6. Qual que é a regra? A insaturação tem preferência sobre a ramificação. Então, se eu tenho uma insaturação na cadeia, é a insaturação que tem que ficar no menor carbono possível. Então, ó, eu vou levar em consideração a numeração de cor de rosa. Por quê? Na numeração de rosa, quem está fazendo a ligação dupla é o carbono 4. O carbono 4 que está se ligando ao carbono 5. Ok? Então, beleza. Já tenho minha numeração aqui, sei que é a rosa. Todo mundo que ficou fora da cadeia, ó, CH3, 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 tudo isso é ramificação. Quantos carbonos que eu tenho? Um carbono na ramificação, prefixo de met. Como é ramificação? Io no final. Então, eu tenho metil demais, só que eu vou ter que colocar qual é a localização de cada um desses metil, né? Então, eu vou começar aqui, ó. No carbono 2, eu tenho um metil. Então, 2, vírgula. No carbono 3 tem outro metil, 3. No carbono 7 tem outro metil, 7. No carbono 8 eu tenho outro metil, 8. 2,3,7,8. Aí eu vou colocar polimetil. Por que esse poli aqui na frente? Porque passou de 4, deu 4, né? Passou de 3. Se tivesse 2 metil só, eu ia colocar dimetil. Se fosse 3, trimetil. Como é 4, polimetil. Esse poli aqui está indicando que eu tenho 4 ou mais metil como ramificação na cadeia. Onde que cada um desse metil está? Um metil está no carbono 2, outro metil no carbono 3, outro metil no carbono 7, outro metil no carbono 8. Ok? E agora eu vou para a cadeia principal. 9 carbonos na cadeia principal. Como que é o nome de 9? Non. Então, vou botar aqui. Non. Vou escrever aqui embaixo, tá? Porque não vai caber ele na frente. Tipo de ligação. Eu tenho uma ligação dupla. O carbono 4 faz uma dupla com 5. Então, eu vou colocar, ó, 4 em, dupla em, O no final. Escrevi o nome da minha cadeia. Ficou bonito, hein? Vou para esse segundo caso, ó. O que acontece nesse segundo caso? Eu tenho uma dupla e tenho uma tripla. Qual que é a regra? A insaturação tem que estar na cadeia principal. Então, obrigatoriamente, pessoal, minha cadeia principal é essa aqui, ó. Não tem chance de ser outra, não. Porque a dupla e a tripla tem que estar na cadeia principal. Quem ficou fora é ramificação. Então, eu tenho ramificação aqui do lado de fora. Agora, vamos lá, ó. Vou numerar a cadeia. Eu tenho uma ligação tripla e uma ligação dupla. Gente, por ordem de preferência, a ligação tripla, ela tem preferência sobre a dupla. Então, é a tripla que vai ficar no menor carbono possível. Então, minha numeração tem que começar aqui, ó. 1, 2. Porque aí é o carbono 2 que faz a tripla com o carbono 3. 4, 5, 6, 7. Ok? Vou dar nome para a cadeia. Vamos lá. Ramificação primeiro. Na minha ramificação, ó, só tem um carbono. Então, esse aqui é o metil. Aqui também só tem um carbono, metil também. Então, eu vou escrever onde que esse metil está? No carbono 4. E esse metil aqui? No carbono 4. Então, 4,4, porque são 2 metil. Dimetil. Então, no carbono 4, eu tenho 2 metil. Tem um metil aqui e outro metil aqui. Agora, eu vou para a cadeia principal. 7. Prefixo de 7, ept, ok? Então, eu vou botar aqui, ó, ept. Tipo de ligação, tem que colocar as duas, tá? Então, no carbono 2, eu tenho uma tripla, 2 in. No carbono 6, eu tenho uma dupla, 6 em. E o O no final, que é um hidrocarboneto, ok? Dei o nome para todo mundo. Agora, olha aqui, o exercício me deu o nome e eu tenho que chegar na cadeia. Massa. Qual que é a dica, gente? Começa pela principal. Esquece a ramificação e vai na principal, ó.
Você tem oct, então você tem 8 carbonos na principal. Desenha 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Aí continua na principal, ó. No carbono 2, você tem um en. Então, no carbono 2, você tem uma dupla. Desenha a dupla lá. Desenhei. Agora, você vai para a ramificação. No carbono 4, você tem um propil. Esse il é que é ramificação. O prop é para indicar quantos carbonos que tem, ó. Propil. Prop, 3 carbonos. Então, no carbono 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma ramificação com 3 carbonos. Então, vai ficar CH2, CH2, CH3. Propil, 3 carbonos. 2,3 dimetil. Opa, no carbono 2 e no carbono 3 eu tenho metil. Então, no carbono 2 eu tenho metil. No carbono 3 eu tenho metil também. Ok. O que falta fazer aqui agora? Completar todo mundo com hidrogênio. Então, vamos lá. Ó. Esse carbono aqui está fazendo uma ligação só. Então, ele precisa de 3 hidrogênios. Vai se ligar a 3 hidrogênios. Esse carbono aqui está fazendo 1, 2, 3, 4. Nenhum. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Nenhum. Esse aqui, 1, 2, 3. Então, ele precisa de mais um hidrogênio. Coloco o H para ele. Esse aqui, 1, 2. Então, ele precisa de mais 2 hidrogênios. Esse aqui, 1, 2. 2 hidrogênios. Esse aqui, 1, 2. 2 hidrogênios. Esse aqui, uma só. 3 hidrogênios. Fiz o desenho da minha cadeia. Ah, eu posso desenhar, né, fazer, em vez de eu colocar, igual você colocou CH3, CH2, eu posso desenhar com os risquinhos? Pode, gente, tem problema não. Eu coloquei esse CH2 e CH3 aqui porque fica mais fácil, né? Não fica com um monte de risquinho aqui para confundir. Mas se você acha mais fácil desenhar assim, pode desenhar, não tem problema não. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou na cadeia principal primeiro. Pente. Esquece a ramificação. Vai na cadeia principal, ó. Pente quer dizer que você tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Massa. An quer dizer que só tem ligação simples entre eles. Ok? Agora você vai na ramificação. No carbono 3, você tem um metil. Gente, met, ó, prefixo de um carbono só. Il é porque é ramificação. 1, 2, 3. No carbono 3 eu tenho um metil. Como ele está fazendo uma ligação só, ele precisa de mais 3 aqui, né? Desenhei o metil de uma vez. E no carbono 2 eu tenho um benzil. Benzil, gente, é quando a gente pega o benzeno e coloca ele como ramificação. Quem é o benzeno? Esse composto aqui, ó, aromático. Benzeno como ramificação. E agora, o que eu faço? Completa com hidrogênio todo mundo. Então, esse carbono está fazendo uma ligação, precisa de mais 3. 3 hidrogênios. Esse aqui, 1, 2, 3, 4 com hidrogênio. Esse, 1, 2, 3, 4 com hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, precisa de mais 2 hidrogênios, ó, CH2. Esse aqui, uma só, CH3. Fiz o desenho da minha cadeia. Pessoal, então a primeira coisa que vocês têm que pensar, identifica se a sua cadeia é uma cadeia ramificada ou se é uma cadeia normal. É a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Ramificada ou normal, primeira coisa. Se for ramificada, segue a regra de nomenclatura. Escreve a ramificação primeiro, com a localização do carbono onde ela está. Depois você vai para a cadeia principal. Número de carbonos na cadeia principal, tipo de ligação, sufixo da função, no caso hidrocarboneto O. A minha cadeia não é ramificada, é uma cadeia normal. Esquece esse ramificação, você vai colocar só o prefixo do número de carbonos, tipo de ligação, an, em ou in, e o sufixo da função, que no nosso caso é o O do hidrocarboneto. Ok? Fizemos aqui de ramificada, fizemos aqui de cadeia normal, né, sem ser ramificada. Falamos das regras, tá? E finalizamos também falando com as classificações que a gente tem para os hidrocarbonetos.
alcano, alceno, alcino, ciclano, cicleno, ciclino, alcadieno e assim por diante. Pessoal, era isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!